Olá e bem-vindos! Vamos falar sobre aquelas histórias de relacionamento que, sabe, começam como um conto de fadas. A pessoa parece perfeita, super atenciosa, presente. E de repente, sem um motivo claro, tudo desmorona. A pessoa se transforma completamente. Com certeza. É uma situação terrivelmente confusa e dolorosa para quem a vive. E é exatamente essa dinâmica que a gente vai analisar hoje. Nós recebemos um material fascinante de uma pesquisadora que usa o pseudônimo de Deusa Feiticeira. A análise dela é incisiva e argumenta que, em muitos desses casos, a relação não começa com um encontro, mas com uma performance, um roteiro pré-definido. Exato. Então a nossa missão aqui é desvendar esse script. Vamos mergulhar na análise dela para entender como essa performance funciona, por que a máscara eventualmente cai e de onde vem a hostilidade que parece surgir do nada. É uma conversa para a gente reconhecer padrões que muitas vezes são sutis demais no começo. Exato. Bom, a análise da deusa feiticeira começa com uma ideia muito forte, né? A de que certas relações não são um encontro genuíno, mas sim a entrada de um personagem num palco. Ele não está interessado em descobrir quem a mulher é, mas sim em escalar ela para o papel de a mulher que será perfeita para ele. E para conseguir o papel, ele veste a máscara. A máscara da perfeição é um bombardeio de carinho, presença, interesse constante. A pesquisa descreve esses gestos como uma simulação de intimidade. Uma simulação? Sim, para quem está recebendo essa atenção, parece o início de relação incrivelmente promissor. A pessoa se sente vista, especial. Entendi a ideia da máscara, mas o que me intriga é o termo script. Isso sugere algo premeditado, quase um roteiro de filme. É realmente um plano consciente ou é, sei lá, algo mais instintivo? É uma ótima pergunta porque toca no centro da questão. Segundo a análise, o script não é necessariamente um plano maquiavélico, sabe, escrito num papel. É um modelo interno, quase um software construído e refinado com base em experiências passadas. Ele repete um padrão de comportamentos que já funcionaram antes para gerar envolvimento rápido, apego. Entendi. O objetivo final, muitas vezes inconsciente, não é construir um amor genuíno, mas ser desejado. Não é cuidar, mas se sentir necessário. É uma busca, assim, incessante por validação através do controle emocional do outro. E a pesquisa aponta algo bem específico sobre o alvo preferencial, que seriam mulheres independentes, mais velhas, bem-sucedidas. Por que esse perfil? Porque ele projeta nelas uma fantasia particular. A da mulher forte, mas que é secretamente carente e solitária, e que estava só esperando por alguém diferente para salvá-la. A máscara de perfeição serve para confirmar essa fantasia. Ele não a vê como ela é, ele a vê como a plateia ideal para a peça dele. E o ponto de virada, o momento em que a peça começa a desmoronar, é quando a atriz sai do roteiro. E sair do roteiro seria o que exatamente? Ser ela mesma. Manter a autonomia, os amigos, o espaço dela, estabelecer limites saudáveis. Quando ela faz isso, o roteiro dele falha, e a pergunta que ele se faz internamente não é o que deu errado na nossa conexão, mas sim, e a análise da deusa feiticeira aponta isso de forma brilhante. A pergunta é, como eu restauro o poder e o controle que eu achei que teria sobre ela? E é aí que o conto de fadas vira um campo de batalha psicológico. Desencadeia o que o material define como frustração narcisista. É preciso entender que isso é muito diferente da frustração comum que todos nós sentimos, sabe? Pense assim, a frustração normal é quando você joga xadrez e perde. Você fica chateado com o resultado. A frustração narcisista é como se o tabuleiro, ao perceber que você está perdendo, de repente ganhasse vida e se recusasse a seguir as regras. A reação não é, poxa, perdi, mas uma indignação profunda. Como o jogo ousa fazer isso comigo? Nossa, que analogia perfeita! Então a autonomia da mulher não é vista como algo natural, mas como uma quebra das regras do universo particular dele? Uma ofensa pessoal. Exatamente. A análise lista atitudes que para nós são a base de qualquer relação saudável. Coisas como amar sem se submeter ou conviver sem se fundir. Mas que para esse homem são vividas como um desafio direto, uma afronta ao poder dele.
E aí, para não lidar com isso? Como admitir essa fragilidade, esse ego ferido, é insuportável. Ele ativa um mecanismo de defesa poderoso. A culpa precisa ser externalizada. A realidade precisa ser distorcida. É aqui que a narrativa começa a ser reescrita. Totalmente. O estudo é muito claro sobre como essa distorção acontece. O limite saudável que a mulher impõe vira tentativa de controle. A autonomia e a independência dela viram frieza e egoísmo. A coerência e a calma dela diante do caos viram arrogância. Ele inverte a realidade para proteger o próprio ego. É uma loucura. Ele precisa se convencer de que ela é difícil, ela é o problema. Porque a outra opção, admitir que ela simplesmente não se anulou por mim, seria uma ferida mortal na autoimagem que ele construiu. E é dessa necessidade de reescrever a história que nascem as agressões passivas, sabe? Os comentários que desqualificam, as pequenas humilhações. O objetivo não é mais dialogar ou resolver um conflito. O objetivo é diminuir a mulher para simbolicamente restaurar uma hierarquia de poder que, na verdade, nunca existiu. É uma inversão total. Ele a chama de louca para não ter que admitir que o roteiro dele falhou. Mas o que me parece ainda mais confuso é como ele consegue sustentar essa narrativa. Em algum momento, ele não percebe a própria contradição. É aí que entra o próximo mecanismo, que é quase uma manobra de sobrevivência do ego. A inversão completa de papéis, onde o agressor se convence e tenta convencer os outros de que ele é a verdadeira vítima. Certo. E o ponto crucial que a pesquisa da deusa feiticeira ressalta é que isso não é necessariamente um teatro consciente. É uma estratégia de sobrevivência psíquica. Quer dizer que ele realmente acredita na própria mentira. Em muitos casos, sim. Assumir a própria agressividade, a própria mesquinhez, exigiria um nível de autoanálise e responsabilidade que ele simplesmente não consegue sustentar. Então o cérebro dele cria um atalho, sabe? Ele reorganiza a história para que ele seja o herói incompreendido. E a narrativa muda. Muda de eu fui hostil porque não suportei o limite que ela impôs para eu sou hostil porque ela é instável, perigosa e controladora, e eu preciso me defender. E aí surgem aquelas frases clássicas que ele diz pro círculo social dele, né? Tenho medo da reação dela, ela é muito intensa, pode surtar a qualquer momento. Exato. O conceito psicológico para isso é projeção. Ele joga na parceira tudo aquilo que ele não suporta ver em si mesmo. A raiva descontrolada, o desejo de controle, a dependência emocional. A agressividade dele é rebatizada de autodefesa. E mais trágico é que isso funciona. Pois é. Ele não busca conselhos, porque um conselho pode implicar que ele tem uma parcela de culpa. Ele busca uma plateia para validar a sua versão da história. E muitas vezes, amigos e familiares, sem entender a dinâmica completa, acabam validando essa narrativa. Imagina o efeito disso na mulher. É devastador. Ela começa a duvidar da própria sanidade, da própria percepção. Será que eu sou louca mesmo? Será que eu exagerei? É uma violência sutil porque não ataca o corpo, ataca a identidade de quem foi coerente o tempo todo. Nesse ponto, a pergunta que fica é: se ele a despreza tanto, se ele se sente uma vítima tão grande nessa relação, por que ele simplesmente não vai embora? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a análise da deusa feiticeira é muito direta sobre isso. Ele não vai embora porque ir embora significaria admitir o fracasso do script. Significaria admitir que ele não conseguiu o que queria, que ele não conseguiu quebrar aquela mulher, que ela manteve sua integridade. E para o ego dele, essa admissão de falha é insuportável. Então ele fica. Mas como ele lida com essa contradição de precisar de alguém que ele ao mesmo tempo despreza? É aqui que a análise introduz um dos conceitos mais cruéis: o parasitismo defensivo. Não se trata só de aceitar ajuda, um teto ou conforto material. É sobre a necessidade psicológica de morder a mão que o alimenta. Cada gesto de cuidado da parceira é interpretado por ele não como amor, mas como uma prova da sua própria inferioridade e dependência. E para neutralizar essa sensação humilhante, ele precisa atacar a fonte da ajuda. É por isso que surgem aquelas acusações bizarras, como você está tentando me comprar ou você quer me controlar com seu dinheiro. Exatamente. Ele está, mais uma vez, reescrevendo a realidade
para que ela não seja a provedora generosa, mas a controladora manipuladora. E ele a vítima astuta que consegue enxergar o verdadeiro jogo dela. É um movimento duplo, então. Ele fica para usufruir das vantagens, mas ataca para tentar rebaixar a parceira e se sentir superior. E é nesse caldeirão que ferve o que a pesquisa chama de raiva narcísica. E o mais paradoxal, segundo o que a gente leu, é que essa raiva não explode quando a mulher briga ou discute. Ela se intensifica quando ela não reage, quando ela se mantém calma. Isso parece não fazer sentido nenhum. Mas faz todo sentido do ponto de vista dele. A integridade da mulher, o fato dela não se desesperar, não implorar, não se humilhar, funciona como um espelho insuportável. Um espelho. Pacto que eu achava que tinha. A sensação de ser irrelevante. É a raiz da raiva mais profunda. E essa raiva precisa de uma vazão. É aí que os ataques se tornam mais diretos, visando a dignidade dela. Humilhações, rejeição íntima como forma de punição, é uma tentativa desesperada de provar que ele ainda pode ferir, que ele ainda importa. Diante de um cenário tão destrutivo, qual é a saída? Como se desmonta esse jogo? A análise da deusa feiticeira apresenta um conceito poderoso e estratégico: a retirada de palco. E é fundamental entender o que significa palco aqui. Palco não é brigar, não é fazer barraco. Palco é dar a ele o que ele mais precisa, a atenção emocional. É tentar se explicar. Se justificar, buscar entendimento onde não existe a menor chance de reciprocidade. Então, retirar o palco é parar de alimentar a dinâmica. Exatamente. É uma ação silenciosa e coerente. A mulher para de rebater as acusações, para de corrigir as narrativas distorcidas, para de gastar energia dela tentando se fazer entender por quem não quer ouvir. E para ele? Para esse homem que se alimenta da reação do outro para se sentir real, a ausência de reação é profundamente desorganizadora. Ele perde o espelho que reflete a importância dele. Ele fica falando sozinho. E imagino que a reação inicial dele a isso não seja passiva. Pelo contrário, a reação inicial pode ser intensificar os ataques, provocações piores, comentários mais ofensivos. O estudo chama isso de escalada defensiva. Ele está tentando a todo custo provocar uma reação, qualquer reação, para que o jogo volte a funcionar. Mas o que parece um sinal de força é, na verdade, um sinal de desespero psíquico. Se dele acaba quando ela se torna emocionalmente inalcançável. Quando a opinião dele não importa mais. Isso. Quando os ataques dele, a presença dele, se tornam genuinamente irrelevantes para o bem-estar dela. Sem plateia, a peça perde a função. É aí que ele pode desaparecer ou tentar uma de suas estratégias finais de saída. E quais seriam essas estratégias? O material descreve 3 formas típicas. A primeira é o blefe de autonomia. Ele, de repente, anuncia que tem propostas incríveis, que tem outras opções, que nunca precisou dela de verdade. Uma tentativa de sair por cima. Exato. A segunda é a vitimização final. Ele se coloca como o abandonado, a vítima de uma mulher ingrata e fria. E a terceira, e talvez a mais cruel, é o ataque final. Uma última e grande humilhação, uma última palavra venenosa para sair com a sensação de que pelo menos ele conseguiu ferir. Nossa! E mesmo depois de sair, a performance continua para a plateia externa, onde ele controla a narrativa, dizendo a todos que foi ele quem tomou a decisão. O ciclo só termina de verdade quando, para a mulher, essa versão dele se torna apenas um ruído distante e irrelevante. Que análise intensa e muito esclarecedora. Acho que a maior lição que esse material da deusa feiticeira nos traz é que, nessa dinâmica específica, a hostilidade e a raiva do outro raramente são sobre algo que a parceira fez. São sobre o fracasso de um roteiro de poder que existia apenas na cabeça dele. No fundo, é sobre a raiva dele contra a integridade da mulher que ele não conseguiu quebrar. Exatamente. A análise nos deu um mapa detalhado desse roteiro destrutivo, quase como se a gente estivesse lendo os bastidores de uma peça de teatro. E isso nos deixa com um pensamento final, e talvez um pouco desconfortável.
Se tantos desses sinais, dessa performance, estão presentes desde o início, que pergunta fundamental podemos nos fazer para distinguir lá no começo entre uma conexão genuína e um personagem em busca de um palco?